Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você pode também acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. Parque Nacional do Iguaçu amplia o horário de atendimento no feriadão da Independência. Itaipu vai colocar mais 10 casas à venda em leilão no dia 29 de setembro. Especialista fala sobre o câncer pulmonar que mata 8 milhões de pessoas por ano. O DC Notícias Web dessa terça-feira já está no ar. Olá! Nós abrimos essa edição falando do feriadão da Independência que acontece essa semana. O Parque Nacional do Iguaçu vai ampliar o horário de atendimento para atender os visitantes. O Parque Nacional do Iguaçu irá abrir com um horário ampliado das 8 às 16 horas de 7 a 10 de setembro, feriado da Independência do Brasil. Quem visitar a unidade de conservação poderá ficar até às 18 horas nesses dias do feriado, horário do último ônibus do transporte interno. A estimativa do parque é atender mais de 25 mil visitantes nos 4 dias do feriadão prolongado. Quem quiser viver essa experiência precisará organizar-se desde já e comprar o ingresso online para visitar o Parque Nacional do Iguaçu no site oficial das Cataratas. As entradas são por horário e data para a realização de passeio. O público terá a opção de uma experiência mais exclusiva na quinta-feira, dia 7, e sábado, no dia 9, com o amanhecer das cataratas, contemplando os primeiros raios de luz com o cenário da maravilha mundial da natureza. Acesso e embarque às 6 da manhã no centro de visitantes. A visita contempla o café da manhã no restaurante do local. Após o passeio, o visitante poderá ficar o dia todo no parque para aproveitar todas as atrações. Agora a gente fala que a Itaipu Binacional vai promover no dia 29 de setembro um leilão da venda de 10 casas desocupadas da Vila A, remanescentes do último certame realizado em agosto. O leilão será realizado no Hotel Bela Itália a partir das 8 horas de forma presencial e online. O edital com todas as informações já pode ser acessado na seção Alienações no portal de fornecedores da Itaipu ou no site do leiloeiro que aparece em nossa tela. Veja a seguir, o feriadão da Independência promete muita movimentação em Foz do Iguaçu. Colégio Monjolo. Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo, completo e cada vez melhor. Estamos de volta com o DC Notícias Web, falando que os preparativos para o desfile de 7 de setembro em Foz do Iguaçu já começaram. A partir de hoje, a Avenida Pedro Basso estará interditada para a montagem da estrutura para a comemoração. A partir desta terça-feira, a Avenida Pedro Basso estará bloqueada no trecho entre o Fórum de Justiça e a Avenida José Maria de Brito para a montagem das arquibancadas, do palanque e da colocação do gradil. No dia do desfile, a Avenida Pedro Basso estará bloqueada durante todo o dia e será reaberta após as 5 da tarde. Já a Avenida José Maria de Brito, nos cruzamentos da Avenida Paraná e Avenida Portugal, o trânsito estará bloqueado entre as 6 da manhã a 1 hora da tarde. A expectativa é receber no dia da Independência mais de 20 mil pessoas. O desfile está previsto para começar às 8h45 da manhã. Bom, nos dias 5 e 6 será só o fechamento da Avenida Pedro Basso, ali do Fórum até José Maria de Brito. O restante da via vai ser acessível ao Fórum e também a todos os outros entornos ali. É somente no dia 7 de setembro, que será o dia do evento, que realmente será fechada uma parte ali da José Maria de Brito e da Avenida Portugal, que vai ser utilizada, né, para aqueles que vão fazer o desfile.
que vai ser iniciado pela Guarda Municipal e vai terminar com as entidades, né, de ensino e de autoridades aí do Estado e da União. A rota principal ali que não vai ser alterada é a Avenida Paraná, então recomendamos que sigam utilizando a Avenida Paraná e mais adiante terá outros acessos ali que são vicinais e adjacentes às avenidas bloqueadas. 5 horas da tarde vai ser reaberta a Pedro Basso depois do desfile? Sim, a previsão é que seja reaberta às 17 horas. Porque até desmontar terminado o evento e fizer todo o desmonte do material que foi utilizado ali, esse é o tempo previsto. Pode ser que seja antes, mas a previsão é que seja até às 17 horas. E nos dias de hoje até amanhã, às 13 horas, até às 13 horas da tarde. E ainda falando desse feriadão da Independência, que promete muita movimentação em Foz do Iguaçu e no Parque das Aves. O atrativo prevê receber no intervalo entre os dias 7 e 10 de setembro mais de 13 mil visitantes. O atendimento será em horário normal, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. E o parque recomenda que a compra dos ingressos seja feita antecipadamente no site, mas os visitantes também poderão adquiri-los diretamente na bilheteria. E agora vamos falar notícias do esporte de hoje no nosso Giro Esportivo. Fala Andréia, tudo bem? Como é que você tá? Vamos começar já falando de vôlei de praia, porque a potência mundial no vôlei de praia, o Brasil, vai com força máxima para a disputa dos Jogos Pan-Americanos que vão acontecer em Santiago, no Chile. No fim de outubro agora, a competição que reunirá mais de 6 mil atletas de 41 em mais de 50 modalidades. Ana Patrícia e Duda, atuais líderes do ranking mundial, serão os representantes do país no feminino, enquanto no masculino, André e George, bronze no Mundial de 2022, e a melhor dupla nacional do ranking tentarão aí o pódio no masculino. A última vez que o Brasil foi com a equipe principal para o PAN foi no vôlei de praia em 2011 no México, quando Larissa Thalita e Emanuel e Alisson conquistaram aí a medalha de ouro. Em 2015 e 2019, o Brasil levou duplas entre quarto e sexto do ranking nacional e não conseguiu o título, levando uma prata e um bronze em 2015 e um bronze também em 2019. Vamos falar de automobilismo, ainda falta pouco mais de um mês para a rodada tripla americana da temporada de 2023 da Fórmula 1. Mas a Aston Martin já se antecipou e fez aí um aceno aos torcedores do Brasil e lançou uma edição especial do boné da equipe com as cores da bandeira. A assinatura do bicampeão Fernando Alonso também vai estar no boné. Ele visita o país pela 20ª vez neste ano. O GP de São Paulo no Autódromo de Interlagos será em 5 de novembro. Além do boné com as cores do Brasil, a equipe britânica também lançou um modelo dedicado ao México e Austin, cidade do Texas, que recebe o GP dos Estados Unidos em 22 de outubro. Já a prova mexicana está prevista para 29 de outubro, uma semana antes do Brasil. Saindo das pistas, vamos para as águas, viu? Porque Ana Marcela Cunha está de malas prontas para a Itália. A atual campeã olímpica da maratona aquática confirmou nesta semana a mudança para Roma para se juntar ao grupo do técnico italiano Fabrizio Antonelli. Depois de 10 anos com o treinador Fernando Ponsetti, a nadadora baiana de 31 anos acredita que esse novo desafio na Itália pode levá-la a mais uma medalha nas Olimpíadas de Paris 2024. A campeã olímpica já disputou o Mundial de Fukuoka em julho sob a orientação de Antonelli. O renomado técnico comanda também o italiano campeão olímpico Gregorio Paltrinieri e a alemã Leonie Beck, atual campeã mundial. Agora, a Ana Marcela se junta ao grupo e passa a ter fortes companheiros de treino. Para muitos fãs de futebol, Messi é o GOAT, aquela palavra que significa em inglês o maior de todos os tempos. O craque entrou na brincadeira e colocou em sua nova chuteira o símbolo de um bode, palavra aí em inglês para a sigla. A nova chuteira de Messi foi divulgada nesta semana pela patrocinadora do clube. Intitulada de Las Estrelas, a chuteira tem 3 estrelas referente ao tricampeonato da seleção argentina e o número 10 em referência clara à camisa usada pelo jogador. Continuando com o mundo da bola, a FIFA sorteou nesta semana os confrontos e o chaveamento do Mundial de Clubes 2023. O futuro campeão da Copa Libertadores poderá cruzar com o Al Ittihad, equipe da Arábia Saudita,
que contratou o atacante Benzema e os volantes Fabinho e Kanté. Para isso, entretanto, o representante do país sede terá que superar 2 confrontos até a semifinal da competição, que será disputada em 22 de dezembro deste ano. O sorteio que definiu o representante da Conmebol enfrentará nas semifinais o vencedor do confronto entre Al Ahly do Egito e quem vier do jogo inaugural entre Al Ittihad ou Auckland City da Nova Zelândia. O Manchester City, campeão europeu, terá como rival o León do México ou o Urawa Reds do Japão. Palmeiras, Fluminense e Internacional são os brasileiros que podem ir à competição se vencerem a Copa Libertadores da América deste ano. E agora falando de eliminatórias, Neymar está de volta à seleção brasileira, viu? O camisa 10 se apresentou na noite da última segunda-feira em hotel onde a delegação está hospedada em Belém e está à disposição de Fernando Diniz para as 2 primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil encara a Bolívia no próximo dia 8 e o Peru no dia 12. A convocação marca o retorno do craque à seleção depois de deixar em dúvida a sua continuidade diante da tristeza da eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Catar. O reencontro tem tudo para ser histórico, uma vez que Neymar está a 1 gol de se isolar como o maior artilheiro da história da seleção brasileira, de acordo aí com as contas da FIFA. E teremos também eliminatórias aqui na fronteira, viu? O duelo buscando vaga aí para a Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e Peru será na próxima quinta-feira no estádio 3 de fevereiro em Cidade do Leste a partir das 18h30 da noite. Ao todo foram vendidos 26 mil ingressos e a Federação Paraguaia confirmou que estão todos esgotados. O goleiro Juan Espínola, natural de Cidade do Leste, também foi convocado para a seleção principal paraguaia para disputar a primeira fase das partidas eliminatórias da competição. Eu vou estar lá, hein? A gente traz aí mais informações do que vai acontecer nesse jogo, a gente faz uma materinha bem bacana e eu trago imagens lá de dentro do estádio. Forte abraço para você, André, e até a próxima. E no próximo bloco vamos falar sobre o câncer pulmonar que atinge 8 milhões de pessoas por ano. Colégio Monjolo. Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo, completo e cada vez melhor. E agora a gente fala em saúde. A equipe do DC Notícias Web conversou com um especialista em problemas pulmonares sobre o câncer de pulmão, uma doença que mata mais de 8 milhões de pessoas por ano, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. O tabagismo é uma doença crônica causada pela dependência à nicotina. Essa dependência é enquadrada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, no grupo de transtornos mentais e de comportamento. Cerca de 125 bilhões de reais são utilizados todos os anos para tratar doenças e incapacitações provocadas pelo tabaco. O câncer de pulmão é o segundo mais comum entre homens e mulheres no Brasil, perdendo apenas para o câncer de mama. E a cada ano, 30 mil novos casos são registrados. Segundo especialistas, a principal causa desse tipo de câncer é o tabagismo. O pneumologista Luiz Henrique Zayons comenta que 90% dos cânceres de pulmão são causados pelo consumo de cigarro. Infelizmente, o tabagismo é a principal causa. Nós sabemos que de 80% a até 90% dos casos de câncer do pulmão são por tabagismo. E é um problema que se mantém, ele permanece. O índice de pessoas que fumam, felizmente, diminuiu, mas o número de casos de câncer de pulmão não tem diminuído. Isso mostra a incidência e a prevalência dessa doença, que é altamente maligna, altamente mortal, né? O vapor, ele é tão prejudicial quanto o cigarro tradicional? Então, sobre o vapor tem muita coisa que nós não sabemos ainda. A gente sabe que o vapor ele veio principalmente para substituir o cigarro tradicional, porque no vapor não tem alcatrão, mas tem altíssimas doses de nicotina, que é o que vicia, e tem formaldeído, que é cancerígeno, e tem outras substâncias que a gente não sabe ainda. Nos próximos 5 ou 10 anos nós vamos saber
o malefício exato do vapor, mas a gente já sabe que faz mal. Nos Estados Unidos, trabalhos de universidades têm mostrado mortalidade maior naqueles que fumam vapor. E qual que é o impacto do tabaco no organismo de uma pessoa que fuma? Então, são várias coisas. Nós temos as doenças de pulmão, que é o enfisema pulmonar, quem tem asma piora da asma, o câncer de pulmão, as bronquites e assim por diante. Mas as pessoas esquecem dos problemas cardiovasculares. Então nós sabemos que porque tem duas substâncias dentro do cigarro. Tem a nicotina, que é o que vicia, e tem o alcatrão, que é o que causa o câncer no pulmão. A nicotina, ela é altamente maléfica para o aparelho cardiovascular. Às vezes as pessoas esquecem que o cigarro faz mal só para o pulmão. Não. O aparelho cardiovascular, hipertensão, AVC, infarto agudo do miocárdio e assim por diante é causado pela nicotina. E o narguilé? O narguilé vai pelo mesmo lugar, porque a gente sabe que o narguilé é fumaça inalada do narguilé, ela não passa por nenhum filtro, ela passa por dentro da água, mas ela vem, se você vê a densidade da fumaça, vendo as pessoas que estão utilizando o narguilé, ela é muito densa. Então os problemas são os mesmos, às vezes até maiores por causa da densidade da fumaça. E o fumante passivo, a fumaça ele é tão prejudicial quanto a pessoa que está fumando? Não é tão prejudicial, mas a gente sabe que hoje 20% dos cânceres de pulmão de pessoas não fumantes são causados pelo tabagismo passivo. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que nunca fumou, mas o marido fumava dentro de casa e estava com câncer de pulmão. O problema é que nós sabemos estatisticamente que 60% das pessoas que o câncer de pulmão é detectado no estágio inicial, eles vão estar mortos após 5 anos. Então você vê que no estágio inicial ainda, são vários estágios e tal, mas no estágio inicial ainda é um risco de morte muito grande. As pessoas que param de fumar, elas sentem esses benefícios já de imediato? Sim, é imediato, é questão de horas, porque o cigarro, a fumaça do cigarro, ela provoca o que a gente chama de broncoconstrição, quer dizer, os canais da respiração eles fecham. 3, 4 horas depois a pessoa começa a respirar melhor e depois, consequentemente, parando de fumar 1 mês, 2 meses, 3 meses depois. Só que o risco de câncer de pulmão, a pessoa que fuma ter o mesmo risco de uma população normal que não fuma, 15 anos. Quais as dicas que o senhor daria para uma pessoa que está querendo parar de fumar? Bom, a pessoa que quer parar de fumar é muito fácil. Por quê? Porque hoje tem nos consultórios particulares de convênio, certo? Todos os médicos sabem tratar. E no SUS, em todos os postos de saúde, talvez falte um que outro, tem o programa do tabagismo. A medicação é dada toda pelo governo, tem assistência de médico, tem assistência de psicólogo, de assistente social, enfim, quem quer parar de fumar tem que ter força de vontade, porque os medicamentos, a terapia e tal, evitar os gatilhos, que é isso que a senhora falou, isso tudo é importante, mas a pessoa precisa ter decisão. Os medicamentos e etc., eles funcionam em torno de 60%. 40% vai ser determinação da pessoa, senão não vai conseguir. No Brasil nós sabemos que as campanhas do tabagismo elas funcionaram e funcionam. O número de tabagistas do Brasil diminuiu bastante. Entretanto, a letalidade do câncer de pulmão é muito alta. Na verdade, as pessoas todas deveriam parar de fumar, porque é um veneno imenso e é uma doença totalmente evitável. A mulher grávida que é fumante, que ela não consegue parar, isso traz muitos malefícios para a criança. E essa criança ela pode ter predisposição a ser fumante no futuro? Sim, existem trabalhos científicos mostrando isso já. E um dos problemas principais é que as crianças nascem com baixo peso. Elas já nascem viciadas porque a nicotina passa a barreira placentária e a nicotina acaba deixando essas crianças viciadas. Aí quando for de idade adulta e adolescente e tal, principalmente nessa época do vapor, porque o vapor é um veneno, tal é a quantidade de nicotina que tem. E é muito fácil viciar no vapor, porque o vapor o pessoal socializa, os jovens socializam com aquilo. Então a gente já tem estatísticas mostrando que crianças de mães fumantes, eles podem nascer prematuros e nascem com baixo peso em relação a se não fumasse.
Doutor, muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigada por participar mais uma vez do DC Notícias Web. Quando precisar, estamos às horas. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia e a sua participação. Amanhã a gente está de volta. Até lá!